hipertrofia muscular. E a gente começa dando o conceito de hipertrofia muscular, que nada mais é do que o aumento do volume do músculo, o aumento do tamanho do músculo. E aí o músculo cresce por conta do aumento da quantidade de água e proteína dentro dele, beleza? Guinelo, o músculo então o músculo hipertrofia por conta do aumento da quantidade de fibras musculares. Essa é uma teoria que ainda não é comprovada em seres humanos, tudo bem? Então não dá para a gente falar ainda, vejam bem, pode ser que saia um artigo amanhã comprovando isso, tá? Mas hoje, dia, sei lá o que, acho que é 28 de janeiro de 2020, ainda não dá para se confirmar hiperplasia em seres humanos, beleza? Então não dá para a gente dizer que o músculo aumenta por conta da quantidade de fibra, e sim do volume dessas fibras. E como é que essas fibras vão crescer? As fibras hipertrofiam em iniciantes, só hipertrofiam em avançados. Eu preciso tomar algum suplemento para minha fibra muscular se desenvolver? Eu tenho que tomar bomba para a fibra muscular se desenvolver? Como é que eu faço para treinar essa fibra para ela crescer mais rápido? Enfim, a hipertrofia muscular, ela obviamente acontece mediante um estímulo, tá? E esse estímulo, pessoal, precisa ser volumoso. Eu li no artigo que a intensidade também faz diferença. Faz. Intensidade é importante. No entanto, você consegue hipertrofiar com baixas intensidades desde que o volume esteja ajustado. Mas aqui no livro tá... Calma, galera. Vamos lá, vamos com calma aqui, tá? É o seguinte. Se você treina com uma intensidade ali de aproximadamente 70%, 80% de um RM, como é que eu faço o teste de um RM? Vai lá com a galera do Excellence, lá com a minha equipe, lá do Excellence, dias 14, 15 e 16 agora de fevereiro, que eles vão fazer um curso de avaliação física e vão explicar como é que acontece como é que você faz esse teste de um RM. Só para deixar claro, no ano passado nós fizemos assim, e um professor aqui de Manaus, acho que vocês conhecem, né? O nome dele é Bruno Rafael, acho que é esse o nome dele, foi fazer o teste de um RM ali com 120 quilos, alguma coisa, fez um RM, eu fiz 3 porque eu não quis humilhar mais, tá? Só para deixar claro isso aí. Então vamos lá, você faz o teste de um RM, identifica ali 100% de um RM, calcula, sei lá, 70% de um RM, é uma carga boa para hipertrofia, é boa para hipertrofia. Quantas repetições você vai conseguir fazer? Você vai treinar sempre até a falha? Ou você vai estipular uma zona-alvo de repetições? Ambas as formas vão gerar estímulo para você hipertrofiar. No entanto, se você fizer, por exemplo, 5 repetições com 70% de um RM, a tua intensidade está certa, mas o teu volume não está ajustado. Se 5 repetições não te fez falhar com 70%, o que você precisa fazer? Aumentar o volume. Por isso, eu estou dizendo aqui, baseado em diversos estudos, que o volume é a variável ainda mais importante para a hipertrofia muscular. Não falei de desenvolvimento de força, falei de hipertrofia muscular. Beleza? Galera, é o seguinte... O nosso músculo, ele hipertrofia mediante, então, a estímulos que podem gerar microlesões ou podem gerar mecanotransdução, tá? Vai induzir a mecanotransdução ou a microlesões. Beleza, vamos diferenciar os dois aqui? O que é microlesão, pessoal? O nome já está dizendo, é uma lesão pequena na fibra muscular. Essa microlesão pode acontecer na membrana do músculo, chamada de sarcolema. Ela pode acontecer na linha Z do sarcômero, tá? Você vai destruindo ali o sarcolema e a linha Z também vai sendo degradada, vai sendo desgastada. Ou então, você vai gerar no seu músculo mecanotransdução. O que é isso? É uma transdução de um sinal mecânico. Ou seja, aquele sinal mecânico, aquela contração muscular, vai fazer com que dentro do teu músculo você então desencadeie reações que vão
que vão ter como consequência síntese de proteína, aumento na síntese de proteína. Ó, o Bruno acabou de entrar aí, só para deixar claro, tá, Bruno? A galera tava falando mal de ti pra cacete aqui. Tá dizendo que tu é fraco fazendo só 1 RM com 100 quilos, beleza? Então, galera, assim, são esses dois mecanismos principais, tá? Quando você faz um treino com uma intensidade bem alta, é bem provável que você gere mais microlesões do que o estímulo de mecanotransdução. Vamos lá, só para deixar isso bem claro, para ninguém sair daqui falando besteira, tá? Olha só, quando você treina com mais intensidade, as reações metabólicas no seu organismo, no seu músculo, vão continuar acontecendo. Só que você, por exemplo, vai fazer um treino a 90%, a 85% de um RM, chega na fase excêntrica, você vai lá e contrai aqui no supino, alonga bastante as fibras musculares. O que vai acontecendo? Essas fibras musculares elas vão se rompendo bastante. Esse rompimento vai ser chamado de microlesão. Quando você faz então um treino com maior intensidade, a probabilidade de você microlesionar o seu músculo é muito maior do que quando você faz um treino com uma intensidade um pouco mais baixa. No entanto, você consegue aumentar o seu volume de treinamento. Ah, então você está falando de treino tensional e treino metabólico? Galera, isso não existe. Não existe. Vejam bem, treino tensional e treino metabólico é uma questão didática para explicar os estímulos, para explicar a magnitude dos estímulos. Ou seja, quando você treina com uma intensidade maior, você não consegue prolongar o volume do seu treino. Por isso chamam de treinamento tensional. Mas não dá para você falar, o meu treinamento tensional não gastou energia. Não existe isso. Não existe isso, tá bom? É só uma maneira didática que a gente encontra para diferenciar treinos mais intensos de treinos mais volumosos. Aí, galera, voltando ao exemplo, digamos que você, então, faça um treino com 70% de um RM. Você vai conseguir fazer ali 10, 12 repetições, dependendo do exercício, até um pouco mais. Isso vai fazer com que você hipertrofie menos? Não necessariamente. A hipertrofia tem diversos fatores, eu vou já chegar mais à frente. Mas olha só, quando você faz um treino que você enfatiza o volume, além das microlesões, certo? Você vai fazer com que aumente a produção de alguns hormônios, como o IGF-1, por exemplo, tá? Esse IGF-1 se liga a receptores de membrana e, ao se ligar em receptores de membrana, desencadeia reações anabólicas, tá? Só para a gente deixar claro aqui, ficar bonitinho aí para vocês, uma das reações anabólicas que ele vai desencadear é o estímulo da via AKT-mTOR. Como assim? Não entendi. Seguinte, a mTOR significa alvo de rapamicina em mamíferos, tá? É uma proteína que estimula processos que a gente conhece como iniciação da tradução. Ela vai estimular fatores de iniciação da tradução. Então, quando você vai hipertrofiar, primeiro há necessidade, então, de um gene, de um fragmento de um gene ser copiado, tá? Para haver hipertrofia, você precisa sintetizar proteína, e a síntese de proteína começa com a transcrição de um fragmento de um gene. Esse fragmento de um gene a gente chama de RNA. Primeiro, o RNA primário ele é processado e ele se transforma em RNA mensageiro, ele é convertido em RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro maduro sai do núcleo da fibra muscular e se liga a um ribossomo. Ele é recebido por um ribossomo. E o ribossomo faz, então, a síntese de proteína, tá? O ribossomo é responsável por fazer com que o seu músculo produza mais proteínas para ele se desenvolver. Então, lá no ribossomo, o RNA mensageiro é traduzido. Para ele ser traduzido, nós precisamos de fatores de iniciação da tradução e fatores de elongação. Esses fatores são estimulados pela mTOR, pelo alvo de rapamicina em mamíferos. O IGF-1, por exemplo, é um dos hormônios que estimula a atividade da mTOR. Estimula diretamente? Não, ele estimula indiretamente. O IGF-1, por ser um hormônio peptídico, ele não consegue atravessar a membrana da fibra muscular. Então ele se liga a um receptor de membrana. Esse receptor de membrana
após ser ativado, vai e estimula um fosfatidil, chamado de fosfatidil inositol 3-quinase, desculpa, conhecido como PI3K. PI3K ativa a AKT e a AKT ativa a mTOR. Isso vai acontecer quando você faz um treino tensional, um treino com intensidade mais alta? Vai. Só que a probabilidade disso acontecer quando você faz um treino mais volumoso é maior. A frequência, ou melhor, a quantidade de vezes que isso acontece é maior. A concentração de atividade de mTOR acaba sendo maior quando o treino é mais volumoso, galera. Tá bom? Olha só outra coisa. Agnello, eu sempre tenho que levar meu músculo à fadiga? Não, nem sempre. Nem sempre você precisa treinar até falhar. Você nem sempre vai precisar treinar até a falha. Às vezes, treinos com cargas submáximas, com repetições, submáximas, são ótimos para que você consiga gerar hipertrofia muscular. Tudo bem? A gente tem que levar em consideração também que para a hipertrofia muscular acontecer, galera, você precisa estar fazendo a ingestão adequada de proteínas. É possível você hipertrofiar em déficit calórico? Tem estudo que mostra que sim, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor. A quantidade de ganho de massa muscular que você faz, a quantidade de ganho de massa muscular que você tem quando você está em processo de emagrecimento é bem maior, é bem menor do que quando você está treinando para aumentar a massa muscular. Então, a quantidade de proteínas que você ingere precisa ser otimizada. E também você precisa ingerir uma quantidade boa de carboidratos. Por quê? Porque para o seu músculo contrair, ele precisa de energia. E essa energia vem de onde? Vem dos substratos energéticos. Vem de gordura, vem de carboidrato e vem de proteína. No entanto, para o seu músculo metabolizar a gordura durante um treino de musculação, durante um treino de força, é muito difícil. Isso acontece porque a degradação das gorduras ocorre de maneira mais lenta. Para você degradar a gordura, você precisa de aumentar a concentração de glucagon e de adrenalina, que vão, por exemplo, se ligar a um receptor de membrana. Esse receptor de membrana ativa uma proteína G. Essa proteína G vai lá e atua sobre a adenilato ciclase. A adenilato ciclase quebra o ATP, produzindo AMP cíclico, que vai, então, ativar uma proteína quinase chamada proteína quinase dependente de AMP cíclico, ou PKA. Essa PKA estimula a lipase sensível ao hormônio, e a lipase sensível ao hormônio vai, então, estimular a lipólise, vai quebrar o triglicerídeo, o ácido graxo é liberado na circulação, viaja pelo sangue sendo transportado pela albumina, e aí ele entra na fibra muscular, enfim, aquele processo todo de beta-oxidação, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, enfim, isso tudo demora muito. Já o músculo, o carboidrato, a glicose, o glicogênio, ele é quebrado já dentro do músculo, fora da mitocôndria, você produz ATP bem mais rápido. Por isso, se você está treinando para hipertrofia, não adianta você comer pouco carboidrato, fazer dieta cetogênica. Pode ganhar massa muscular? Sim, até pode, mas vai demorar muito. Se conseguir ganhar, vai demorar muito. Então você precisa ingerir uma quantidade boa de carboidrato. O carboidrato vai ser a energia necessária para a tua fibra muscular trabalhar, contrair. E depois, a energia dos carboidratos e a energia das gorduras também é utilizada para produzir ATP, para sintetizar ATP. Então, se o teu objetivo é hipertrofia, evita fazer restrição calórica. Você tem que comer bastante, tudo bem? Agnello, os métodos como Drop Set, Triset, Biset, Russian Pause, SST, FST7, GVT, são mesmo bons para gerar hipertrofia? Todos os métodos são bons para gerar hipertrofia. Todos eles são bons. Só que o que acontece é que você precisa saber prescrever o método no momento adequado. Teu cliente, vamos lá que ele tenha 40 minutos para treinar. Se teu cliente tem 40 minutos para treinar e você leva ali com ele 10 minutos, 15 minutos fazendo aquecimento,
Não adianta você utilizar um método como múltiplas séries, ou seja, faz uma série, descansa, outra série, descansa, porque talvez você não tenha tempo suficiente para dar o estímulo adequado, para dar o volume adequado de treino. Então, o que vai acontecer? Esse cara talvez tenha um treinamento com volume muito baixo e não consiga ter a hipertrofia necessária. O que eu recomendo numa situação como essa? É a recomendação minha, tá, pessoal? Pautada na literatura científica, mas não é uma regra, tá? O que você faz? Você otimiza o treino dele. Tá? Como você vai otimizar? Ele começou, digamos que, sei lá, fez ali 3 séries no supino com múltiplas séries, agora eu vou meter para ele um voador com um supino inclinado, já tenta meter um bisete aí, tá? O segundo exercício dele vai ser o voador, então mete um drop ali, faz sei lá, alguma coisa assim para você conseguir otimizar o treino, fazer com que ele tenha um bom volume de treino num tempo pequeno. Tá num tempo curto. Se engana quem acha que o treinamento volumoso é aquele treinamento no qual o sujeito vai passar horas e horas na academia. Isso não acontece, tá bom? Isso não acontece. Professor, seguinte, eu tava vendo, cara, que eu treino, ou meu cliente treina, ele entra de férias e ele volta. Quando ele volta, ele não tem tanta dificuldade para ganhar massa muscular. E por que isso acontece? Tá? Isso acontece provavelmente, eu vou falar provavelmente só para evitar de qualquer polêmica aí, por conta da quantidade do aumento de núcleos na fibra muscular desse sujeito. Tá? Vamos lá. O que tem no núcleo da fibra muscular? No núcleo da fibra muscular a gente tem genes, a gente tem o nosso DNA. Esse DNA é formado ali por vários genes. Então o gene ele tem informação para produzir proteínas. Aí é o seguinte, galera. Nós temos uma quantidade pré-determinada, digamos assim, de núcleos ativos na fibra muscular. E cada núcleo desse tem um domínio de aproximadamente 2.000 a 2.500 micrometros. Acho que é essa a unidade. Acho que é essa a unidade, eu não lembro agora, tá bom? Mas acho que é micrometros, tá? Ou seja, ou micrômetros, tá? Acho que é micrômetros, isso. Aí o que vai acontecer? Esses núcleos, então, eles são responsáveis por produzir proteína, por ter informação para produzir proteína em um determinado espaço. Então, digamos que seu músculo seja desse tamanho aqui. Parece a panturrilha de uma galera, né? Seu músculo é desse tamanho. Então, você tem aqui, para esse tamanho de músculo, 10 núcleos. Só que seu músculo você treinou e agora o seu músculo está desse tamanho. Concorda comigo que vai ser mais trabalhoso para esses núcleos produzirem proteína se o músculo aumentar tanto assim? Então, o que acontece? Quando você está ganhando mais massa muscular, os seus núcleos, eles tendem, as suas fibras musculares tendem a estimular umas células que estão adormecidas, umas células que estão aquiescentes. Essas células são chamadas de células satélites. Essas células satélites são células, então, que durante a sua formação elas não se diferenciaram nem em fibra do tipo 1, nem em fibra do tipo 2, mas elas estão ali. Elas são mononucleares, ou seja, elas apresentam somente um núcleo, e elas estão entre a lâmina basal e a fibra muscular, ou seja, digamos que isso aqui seja sua fibra muscular, tá? Isso aqui é sua fibra muscular, elas estão bem aqui, ó. Bem aqui, beleza? O que acontece? Essas células satélites, quando ativadas, elas têm a capacidade de se proliferar e se diferenciar. Ou seja, elas aumentam a quantidade de fibras. Então, se você tinha 10 células satélites que foram ativadas, elas vão se dividir, vão ser 20 células satélites, ou às vezes triplicar, enfim, depende ali da quantidade depende da necessidade de síntese de proteína. Aumenta-se a quantidade dessas células satélites, algumas voltam e ficam adormecidas e outras começam a trabalhar. Vão trabalhar de que forma? Elas vão sofrer a ação de alguns fatores, tá? Alguns fatores miogênicos, ou seja, alguns fatores que vão estimular a
atividade dos genes musculares, os genes que têm informação para sintetizar proteína, e essas células satélites, portanto, serão utilizadas para produzir mais proteínas. Que proteínas são essas? As proteínas musculares que foram degradadas. Então, tem célula satélite que vai ser utilizada para produzir miosina, tem célula satélite que vai ser utilizada para produzir actina, para produzir titina, para produzir nebulina, enfim, para produzir um monte de outras proteínas. Com isso, o seu músculo vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. Ele cresceu, mais célula satélite é ativada e assim sucessivamente. Tem estudo que já mostra, pessoal, que a célula satélite trabalha muito mais na fibra muscular do tipo 2 do que na fibra muscular do tipo 1. Daí você começa a observar o seguinte, realmente, a fibra muscular do tipo 2 tem um diâmetro maior, tem um calibre maior. Esse tipo de fibra muscular, a fibra muscular do tipo 2 é a que mais hipertrofia, é a que mais consegue superar carga, é a que mais consegue receber carga. Beleza, não é só por conta da célula satélite, aí também tem uma questão neural envolvida, mas as células satélites estão muito mais presentes, tá, na fibra muscular. Outra coisa, outro detalhe. Vocês já perceberam que muitos idosos... Né? Porra, Brunão, valeu aí, viu? Saudade de ser treinado por essa fera, cara. Jogou pra cima agora, viu? Jogou pra cima. É o seguinte. Já perceberam que muitos idosos têm perda de força, têm perda de potência, perdem massa muscular, né, a partir de certa idade, quando eles são sedentários, principalmente. Isso acontece não só por conta da desnervação, mas acontece também porque eles perdem muitas células satélites. A quantidade de células satélite perdida por idosos sedentários é muito maior do que por idosos ativos. Daí, mais uma vez, a importância de estimular o idoso a praticar treinamento de força. Tudo bem? Galera, é só a célula satélite, é só o IGF-1 que vai estimular a hipertrofia? Não, existem outros hormônios, tá? Por exemplo, a testosterona. A testosterona, que é um hormônio sexual masculino, ela também estimula a produção a síntese de proteínas no músculo. E pessoas treinadas tendem a produzir mais testosterona do que pessoas destreinadas. E eu estou falando pessoas treinadas que não estão fazendo uso de droga, tá? Que não estão injetando, a testosterona, tá? Se você pega duas pessoas que não estão fazendo uso de anabolizantes e essas duas pessoas vão lá e uma faz o treinamento de força e outra pessoa não faz o treinamento de força, é provável que a que faz o treinamento de força tenha um aumento na quantidade de testosterona, enquanto a outra não tem um aumento, tá? Isso a gente for levar em consideração níveis basais de testosterona, tudo bem? O que acontece? A testosterona, por ser um hormônio esteroide, não é um hormônio peptídico como o IGF-1 que eu falei anteriormente, a testosterona ela consegue atravessar a membrana da fibra muscular e dentro da fibra muscular ela se liga a um receptor. Esse receptor leva a testosterona para dentro do núcleo e lá dentro do núcleo a testosterona consegue estimular a transcrição do DNA. Estimulou a transcrição do DNA, o que vai acontecer? A produção daquele RNA, o RNA sai e aí lá no ribossomo entra a mTOR para estimular então a iniciação e a elongação da proteína. O Caio fez uma pergunta aqui. O idoso fazendo atividades físicas aumenta as células satélites ou só melhora as que já tem? Olha só, Caio, tem estudo que mostra que dá para aumentar sim a quantidade de células satélites no idoso que era sedentário e passou a se exercitar. Tudo bem? Porra, o Gildo aí, cara, esse rapaz que entrou aí com ponto domínio que falou, Gildo Santos, esse cara é um artista, viu? Esse cara uma vez desenvolveu um sarcômero, tá? Ele fez um sarcômero para a gente apresentar em uma espécie de feira de ciências da faculdade, sensacional. Se não aprender com esse cara, pô, valeu, Xalani, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, façam como a Xalani aí, viu? Façam como a Xalani. Galera, brincadeiras à parte, vamos continuar aqui. Então, a testosterona faz com que você aumente a transcrição e, por exemplo, o IGF-1 e tal faz com que você aumente a tradução. É um trabalho contínuo, é um trabalho conjunto,
Tudo bem? Professor, fibra do tipo 1 hipertrofia? Eu sei que a fibra do tipo 2 vai hipertrofiar, do tipo 1 também hipertrofia? Também hipertrofia, tá bom? E galera, deixa eu dar um conselho para vocês aqui. Se vocês não fazem aquecimento antes do treino, eu sugiro que vocês comecem a fazer. Sabe por quê? Porque quando você faz o aquecimento, você utiliza cargas mais baixas, você utiliza, desculpa, intensidade mais baixa. Quando você utiliza uma intensidade mais baixa, a fibra muscular, que é mais facilmente excitável, é ativada. Que fibra muscular é essa? É a fibra muscular do tipo 1. E a fibra muscular do tipo 1 vai dar uma espécie de suporte para a fibra do tipo 2 quando a intensidade está mais alta. Tudo bem? Então faça o aquecimento, faça um bom aquecimento, tá? Faça ali, se você tiver como fazer antes do treino uma autoliberação miofascial. Ah, tem estudo, tem cara que diz que não serve. Serve sim. O que acontece, galera? Vamos ser racionais aqui, vamos ser racionais. Tem pesquisador que vai defender o seu lado, tem pesquisador que defende um outro lado. Sei lá, tem o lado A e o lado B da pesquisa para algumas pessoas. Eu não penso dessa maneira. Para mim, o ambiente científico ele é redondo, não tem lado, tá? Ou seja, você tem que ir por aquilo que é mais plausível para o teu público. Por isso você é personal trainer, tá? Por isso você trabalha com treinamento individualizado. Então, para algumas pessoas, a autoliberação miofascial vai ser muito boa. Tem estudo que mostra, por exemplo, pode procurar uma postagem minha aí no Instagram, por exemplo, que mostra que a autoliberação miofascial ajuda o sujeito a diminuir a pressão arterial, a regular a pressão arterial durante o repouso, tá? Então, é bom sim você fazer a autoliberação miofascial. Aí você faz um trabalho de pré-ativação ali e vai fazer um aquecimento específico. Tá? Faz aquele aquecimento específico, você começa a recrutar mais fibras do tipo 1 que vão servir como base para o seu treino mais intenso. Beleza? E aí, galera, ó, professor, eu fiz um bom trabalho de hipertrofia, mas agora eu quero aumentar minha força. Como é que eu faço para aumentar minha força? Tá? Aumente sua força fazendo treinos mais intensos. Eu fiz o treino de circuito hoje, mas fiz no protocolo Tabata. Qual era o tempo de exercício do descanso? Porque eu não ouvi essa parte. Cara, eu acho que você está em outro contexto. Foi o Noelson. Noelson, depois faz essa pergunta no meu direct, porque eu não estou falando aqui do treinamento para o emagrecimento, se é essa a tua pergunta. Estou falando hoje sobre hipertrofia muscular. Eu até perdi o raciocínio, não sei nem o que eu estava falando mais. 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10 é boa. Tá, lembrei aqui. Boa, Wagner, obrigado, tá? Falando, eu já hipertrofiei, mas agora eu quero aumentar a força. O que você vai fazer? Faz um teste de um RM ali com o teu cliente, tá? Calcula o RM dele e mete treino, tá? Com intensidade alta. 90%, 95%, 100%. Às vezes você vai precisar aumentar a força dele na fase excêntrica e ele vai trabalhar com mais de 100% de um RM. É válido ressaltar que um RM é um teste para avaliar a força concêntrica do teu cliente, tá? Ele não avalia a força excêntrica, o sujeito faz a força, joga a barra para cima, tá? E aí acabou, tá? Acabou. Ele tira a barra, desceu, foi fase excêntrica. Quando ele vai terminar o teste? Quando subir. Pronto. Quando subir, ele vai terminar ali, acabou o teste, se é um RM. Beleza? Dá para você fazer com o seu cliente. Pô, Agnello, agora eu quero aumentar, cara, só que eu não sou ainda personal. Eu quero ganhar cliente, tá? Valeu, Rominho. Vou deixar gravado assim, Davidson. Quero ganhar cliente, cara, mas eu ainda tô no salão. Porra, como é que eu faço para os meus clientes aumentarem a força, esse é o objetivo deles? Ou aumentarem a hipertrofia? É o seguinte, se tu tens muita gente no salão, tu não consegue ainda fazer um treinamento individualizado, tu faz o seguinte, utiliza a zona de repetições, tá? Utiliza a zona de repetições ali com o teu cliente. Entre 8 a 12, se ele está falhando entre 8 a 12 repetições, ele está dando um estímulo bom para hipertrofia. Quando eu devo mudar os estímulos caso meus treinos não venham me dando os ganhos necessários? Você já respondeu. Quando não está dando o ganho necessário. Você pode fazer ali, de repente, um mesociclo com 3 semanas. Fez 3 semanas, como devo, tá? Vamos lá. Isso, aí a gente utiliza um princípio
um princípio científico que é o princípio da variabilidade. Se tu está fazendo, por exemplo, está treinando um drop set, verifica se de repente fazer um múltiplas séries, fazer um biset, um triset, um rest pause, vai te trazer melhores ganhos, tá bom? Mas é importante que a gente saiba ali aplicar os mais diferentes protocolos a respeito disso. Cairo, o método de treinamento PH, o que significa isso? Desculpa, cara, eu nunca ouvi falar nesse método de treinamento não com essa sigla aí. Desculpa, se você puder escrever o que é ou descrever como ele é, eu posso te explicar as alterações fisiológicas que acontecem decorrentes desse treinamento. Mas assim, pela sigla, desculpa, eu não conheço este método, tá bom? Galera, seguinte, então, muitas vezes, por mais que o sujeito queira ganhar hipertrofia, por mais que você esteja fazendo, de repente, um trabalho com um fisiculturista, às vezes é importante você fazer um trabalho de força máxima com ele. Por quê? Porque ele aumentando a força, ele vai conseguir resistir mais a alguns treinamentos que enfocam o volume. Tudo bem? A gente já falou aqui hoje que a testosterona é um hormônio interessante que vai influenciar a transcrição. A gente falou que o IGF-1 é um hormônio muito interessante. A gente já falou de célula satélite, a gente falou de volume de treinamento e de alguns métodos de treinamento. Eu gostaria de conversar com vocês agora um pouquinho a respeito de alguns suplementos que são utilizados, tudo bem? Durante esses processos, tá? Galera, é o seguinte, nós precisamos, eu já falei para vocês aqui hoje, de proteína para produzir mais músculo. Quanto mais você treina, mais você oxida a proteína, mais você degrada a proteína e oxida aminoácido, desculpa. Mas você degrada a proteína e oxida aminoácido. Então é o seguinte, muitas pessoas fazem uso de alguns aminoácidos, tá? Para aumentar a síntese de proteína. Vamos lá, eu estou pautando aqui o nosso bate-papo na ciência. E é o seguinte, se você tiver como fazer um exame, fazer um aminograma para identificar a sua concentração de leucina, isoleucina e valina e saber se você está com deficiência de algum deles, eu recomendo. Por quê? Porque se você tiver com deficiência de algum deles, principalmente de leucina, talvez você precise suplementar com BCAA. Caso você não esteja com deficiência de nenhum deles, você não precisa suplementar com BCAA, tá bom? Vejam bem o que eu falei. Se você tem deficiência de um dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, talvez você tenha que suplementar com BCAA. Você não tem deficiência deles, não há necessidade, tá? Professor, se eu tomar whey, vai ajudar? Pode ser que ajude, cara. O whey, proteína do soro do leite, já tem uma quantidade grande de leucina. E a leucina é um aminoácido extremamente anabólico. A leucina ajuda o seu organismo a produzir um pouco mais de insulina. E a insulina tem um papel semelhante ao do IGF-1. Ou seja, a insulina vai te ajudar, tá? Vai te ajudar a sintetizar mais proteína. Vamos lá, tem uma pergunta aqui. Ele faz dias de treino de força, descansa no terceiro, treina 3 dias de hipertrofia, descansa mais um. Olha, isso pode gerar sim ganho de massa muscular, tá? Isso pode gerar ganho de massa muscular sem dúvida. O treino de força em si, ele também estimula a síntese de proteína para ganho de massa muscular. É um método que pelo que você está falando, pelas características, é um método que eu usaria para uma pessoa que almeja hipertrofia? Não, eu não usaria. Deixa eu explicar o porquê, tá? Eu não usaria porque eu acredito, tá? Pautado na literatura científica, mais uma vez, que não há necessidade de eu meter uma carga tão alta
próximo de 100% de um RM para uma pessoa que só está fazendo, por exemplo, um treino para hipertrofia. Tá? Agora, eu não conheço, como eu falei, eu não conheço, nunca tinha ouvido falar no método em si. Então, se eu quero que o meu cliente tenha hipertrofia, se eu quero que o meu atleta tenha hipertrofia, eu treino com ele 4, 5, 6 vezes na semana, eu vou ajustar o volume e a intensidade para que ele consiga fazer isso aí. Mas é uma estratégia válida? É uma estratégia válida sim, tá? Não vai atrapalhar o processo de hipertrofia. A gente tem que deixar bem claro, tá? A gente tem que deixar bem claro o seguinte, galera, não existe um método melhor e um pior, existe um método mais adequado para aquele momento. Tá? Não tem método melhor, assim como, esse exercício é o melhor, esse exercício é melhor que aquele. Cara, isso depende muito da especificidade, por isso a gente estuda isso lá em treinamento esportivo, tá ok? E aí, pessoal, é o seguinte, quando você toma whey, você então ingere uma quantidade grande de leucina, a leucina estimula a produção de insulina, e a insulina, então, vai ter uma ação bem semelhante ao IGF-1, só para deixar claro, o IGF-1 é fator de crescimento semelhante à insulina, tá? E aí, então você acaba ao ingerir ali um scoopzinho de whey, colocando para dentro 25 gramas de proteína, que é quase o equivalente a 3 ou 4 ovos, tá bom? Então é bem interessante isso aí. Você vai tomar whey quando você está numa correria danada, você não vai substituir uma refeição pelo whey, tá? Só para deixar claro. Mas de repente você está numa correria. Eu sou professor e aí pela manhã eu não tenho tempo de 10 horas ir lá no carro comer. Aí eu vou e tomo whey quando há necessidade, enfim. Tudo bem? Em relação à creatina, é o seguinte, a creatina é ainda mais interessante. Por quê? Porque a creatina ela consegue, de certa forma, ativar as vias metabólicas que vão estimular a síntese de proteína sem necessariamente depender do receptor de insulina, tá bom? Então o receptor de creatina é dependente de sódio, tá? E por isso fala-se assim, a creatina aumenta a retenção de líquido, porque esse receptor é dependente de sódio, tá? A creatina ela consegue entrar na fibra e ela ativa a via da AKT e ativa também o GLUT4. Tá? O que é o GLUT4? O GLUT4 é o transportador de glicose. O GLUT4 consegue migrar, sendo ativado tanto pela insulina quanto pelo IGF-1, bem como pela creatina. Ele consegue migrar do meio da fibra muscular para a membrana e ele capta a glicose e joga para dentro. A creatina ela é utilizada, inclusive, galera, no tratamento do diabetes. Então esqueçam essa história de que a creatina dá câncer. Não dá câncer, tá? Não vai dar câncer, tá? A creatina, então, consegue atravessar a membrana, se liga, ativa a via da AKT, que vai estimular, por exemplo, então, ali a tradução, tá? Que vai estimular a tradução. Então, a creatina é sim um bom suplemento para a hipertrofia. Só deixando claro que eu não estou dizendo para ninguém aqui tomar whey nem creatina. Eu estou falando que os dois suplementos têm comprovação científica no quesito síntese de proteína para a hipertrofia muscular. Beleza? Outro dia, só para deixar claro, o Rodrigo falou aqui, eu lembro dessa aula de creatina, tá? Lá na faculdade, lá na Unip, eu ministrei uma aula parecida com essa. E é o seguinte, outro dia um ex-aluno chegou e falou assim, professor, estou conversando com uma amiga minha que é acadêmica de nutrição e de enfermagem, enfim, numa outra faculdade, não lembro nem qual é a faculdade, enfim, não desmerecendo a faculdade que eu não lembro mesmo, falou assim, minha professora disse que creatina mata, creatina dá câncer. Então a gente não deve ingerir creatina. Cara, creatina você encontra nas carnes, tá? Os aminoácidos que formam a creatina você encontra nas carnes. O seu corpo produz creatina, tá? O seu corpo produz creatina. Então assim, dizer um negócio desse sem comprovação científica é bem estranho. Dizer só por conta do senso comum é bem complicado. Vejam bem, a creatina já foi utilizada para ganho de massa muscular. O Wagner ainda agora estava aqui, eu não sei se ele ainda está, se tiver, dá um oi aí, Wagner. A creatina ajuda a controlar
o pH intramuscular. A creatina ajuda a combater o estresse oxidativo. Ela tem uma característica antioxidante. A creatina, ela é, então, também utilizada no tratamento do diabetes. Enfim, cara, então, assim, dizer que a creatina vai causar câncer é dureza. Para eu acelerar o efeito da creatina no corpo, posso saturar, tomar 20 gramas por dia durante 5 dias e a partir do sexto dia tomar a quantidade diária recomendada? Seguinte, Cairo, tem estudo, tá? Ano passado, a gente até fez um curso lá na Unip, que foi o dia inteiro, e eu mostrei, até mandei pro Neto, se eu não me engano, pro Antônio Neto, nosso nutricionista, um estudo que mostrou que 20 gramas, a pessoa tomando de maneira crônica, 20 gramas de creatina, mesmo assim, não há esse negócio de saturação, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nem toda creatina que você ingere ela é absorvida. Dosagens acima de 20 gramas, eu não sei te dizer se vai saturar ou não. Por quê? Porque não tem estudo ainda, não que eu tenha visto, com dosagem acima de 20 gramas. Mas tomar 20 gramas por dia, por exemplo, nem toda creatina vai ser saturada, grande parte dela vai ser nem toda creatina vai se ligar ao receptor. Grande parte dela vai ser oxidada. Então, assim, saturar receptor é algo que até 10 anos, 15 anos atrás, era muito discutido. Mas hoje já se sabe que para haver essa saturação, a dosagem tem que ser muito, muito, muito alta. Mas a sua estratégia, por exemplo, tomar 20 gramas de creatina. Vejam bem, eu não sou nutricionista, tá bom? Então não posso prescrever. Mas tomar 20 gramas de creatina e depois tomar 5 gramas de creatina, talvez seja uma estratégia viável, tá? Viável, desde que você esteja fazendo as outras refeições, né? Fazendo as outras refeições não. Fazendo as suas refeições de maneira adequada. A creatina pode dar um plus aí nesse processo. Tudo bem? Galera, mais alguém tem dúvida aí? Eu não sei há quanto tempo eu estou falando aqui. Alguém pode me dar um feedback aí de quanto tempo eu estou falando? E, por favor, mais perguntas. Mais perguntas, senão eu vou me tacar a falar aqui mais ainda e a gente interage pouco. Enquanto vocês vão me dando esse feedback, aí deixa eu falar aqui com vocês mais uma coisa. Beleza? Professor, eu posso treinar o mesmo músculo todos os dias ou eu devo dar um descanso de 24, de 48, 72, 96 horas? Isso depende, galera. E depende de quê? Depende do seu volume, da intensidade de treinamento, mas principalmente do volume. Tem um estudo bem conhecido, que foi publicado ano passado, acho que foi ano passado, se não foi ano passado, foi 2018, que mostrou que o seguinte, um grupo que treinou o mesmo músculo todo dia teve mais ganho de massa muscular no bíceps e no vasto lateral, né, que foram os músculos analisados, do que quem treinou um músculo por dia, tá? Então, só para deixar claro, o grupo foi lá e treinou peito, costas, ombro, bíceps, tríceps e membro inferior na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eles faziam 3 séries, tá? E o outro grupo treinou peito na segunda, costas na terça e assim sucessivamente. O grupo que treinou um grupamento muscular por dia treinou com um volume muito bom. A diferença, não houve tanta diferença entre os dois. Só que o grupo que fez o treino todos os dias teve maior ganho de massa muscular. Todos os dois ganharam massa muscular. Quem treinou um grupo muscular por dia ganhou mais força, se não me engano, mas a massa muscular em si aumentou bem mais no grupo que treinou todos os dias o mesmo músculo. Então, qual é a aplicação prática disso? Você pode treinar o mesmo grupamento muscular desde que você tenha ajustado a sua carga de treino. Se eu treinar um grupamento muscular por dia, eu vou demorar mais para ter ganhos? Não necessariamente. As pessoas desse estudo eram treinadas. Então, assim, como elas eram treinadas, treinar o mesmo grupamento muscular todo dia foi um estímulo diferenciado. A gente utiliza aí o princípio da variabilidade.
beleza? Então você treinar um grupamento muscular por dia, treinar o grupamento uma vez na semana, né? O mesmo, sei lá, treinar peito toda segunda-feira, só treinar na segunda, faz um volume alto, é uma estratégia boa também. Eu particularmente gosto bastante de treinar assim. E a utilização de creatina para idosos para prevenir ou tratar a sarcopenia. Sabe se tem pesquisa sobre? Tem, tem. Tem um pesquisador brasileiro chamado Bruno Gualano. O cara é bom. O cara é bom pra caramba, tá? E ele já mostrou em diversos estudos, já fez revisões muito sofisticadas a respeito do uso da creatina para o idoso. Tem bons ganhos, tá? Bom, galera, sejam muito bem-vindos vocês todos que estão entrando aí, viu? Olha, Miriam, um abração, Miriam. Beleza? Então, assim, há essa relevância, assim, tá? De você tomar a creatina, do idoso, desculpa, você não, Xalani, do idoso tomar a creatina para aumento de massa muscular aliada ao treinamento de força. Isso sim. Tudo bem? Galera, uma outra coisa. E aí, Miriam? Uma outra coisa, tá? Professor, quantas séries por semana eu devo fazer? Pessoal, essa é uma pergunta bem complicada, porque assim, eu particularmente já li artigo, e eu já até falei isso em cursos que eu falei até no passado, que no máximo 12 séries. Só que é o seguinte, quando a gente vai ver em outros estudos, tá? Tem estudo que avaliou 20 séries, tem atleta que já faz 20 séries e tudo e consegue ali ter ganhos importantes de massa muscular. Só que a gente tem que levar em consideração diversos aspectos que estão ali. Teu cliente, se tu aplica 12 séries semanais para o teu cliente para treinar o quadríceps, é provável que essa carga tenha sido muito baixa. Então, assim, vamos ter em mente que a gente precisa individualizar o treinamento. Então, para alguns grupamentos musculares, 20, 25 séries por semana, não vai fazer muita diferença. Vai ser o ideal, tá bom? Vai ser o ideal para ele ganhar massa muscular. E talvez 10 séries não seja tão interessante assim. Tudo bem? Lourenço, hoje a gente está falando aqui de hipertrofia muscular, mas faz essa tua pergunta no direct que já eu te respondo, tá? Acabando aqui eu te respondo. Professor, para alguém que está querendo dar uma secada na retenção para melhorar a qualidade muscular, o aeróbio em jejum é uma boa? Galera, Rodrigo, essa também. Eu não vou responder essa daqui porque é algo interessante, muito atleta faz isso quando está numa fase final ali de preparação. Vamos lá. O sujeito vai fazer o aeróbio em jejum, ele só vai secar se ele fizer o aeróbio em jejum e o seu déficit calórico e o seu gasto e a sua ingestão de quilocalorias for mais baixa do que o que ele está gastando, tá? Se não, ele pode fazer o AEG que for e não ter um déficit calórico, ele não vai emagrecer. Agora, vamos lá. Levando-se em consideração também que não é só o déficit calórico que faz esse sujeito emagrecer, tá? Tem muitos outros fatores ali envolvidos, e se, por exemplo, esse cara ele toma cronicamente ali um termogênico, ele pode sofrer algumas alterações, tá? Toma diurético, termogênico, ele pode sofrer algumas alterações na produção de hormônios da glândula tireoide e ficar com metabolismo lento. É bom, então, tomar muito cuidado quando for fazer isso aí. O aeróbio em jejum acaba sendo uma boa? Eu digo assim, cara, se você consegue fazer o aeróbio em jejum e não consegue fazer um treinamento com intensidade maior, vai e faz o aeróbio em jejum. Se você prefere fazer um treino com maior intensidade, tá? Só que no estado alimentado, faça esse treino com maior intensidade. Para você evitar a retenção de líquido, por incrível que pareça, você precisa ingerir mais água. Porque você ingere muita água, você ingerindo mais água, o seu organismo não vai precisar ficar armazenando aquele monte de água.
O aeróbio em jejum ele acaba tornando-se interessante em alguns momentos, porque quando você está em jejum, a sua quantidade de insulina vai lá para baixo. E a insulina, pessoal, a insulina acaba tendo uma associação bem positiva com o sódio. Então, quando você faz o aeróbio em jejum, e toma bastante água, você vai eliminando muito sódio, então você diminui a retenção, tá? Mas é o que eu falei. Aí é uma questão de opção, uma questão de conversar com o treinador para verificar se isso é o ideal. Beleza? Mais alguma pergunta, galera? Olha só, moçada. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu falei no início, mas eu vou reforçar agora. Dia 8 de fevereiro, tá? A Coliseu Fitness, lá no Novo Israel, me chamou para ministrar um curso, tá, prático sobre métodos de treinamento para hipertrofia, tá? Eita porra, lá veio a outra falar de droga. Meu irmão, é o seguinte, bomba, hormônio, reposição hormonal, ajuda sim a aumentar a massa muscular, tá? Vai auxiliar nesse ganho, tá? Porque olha só, você vai, conforme você aumenta a quantidade de hormônios, você aumenta então a quantidade de sinalizadores para a transcrição. Então vai ser positivo, tá? O aeróbio melhora a sensibilidade à insulina, melhora a sensibilidade à insulina, tá? O exercício aeróbio melhora a sensibilidade à insulina, beleza? Então é bem interessante você fazer o aeróbio quando você quer hipertrofiar. O que acontece? Você tem que dosar a quantidade, dosar o volume desse aeróbio para não atrapalhar o seu desempenho, tá bom? Se você vai fazer o aeróbio na mesma sessão de treinamento, procura fazer um aeróbio curto, tá? Procura fazer um aeróbio mais curto. Tá curiosa, né, Rodrigo? Tá tomando as paradinhas. Se você vai fazer um aeróbio em um horário diferente ao seu treino de força, procura dar um intervalo ali superior a 5, 6 horas. Tem estudo mostrando que quando você dá um intervalo superior a 6 horas, a sua síntese de proteína para o ganho de massa muscular é maior do que quando você dá um intervalo mais curtinho. Tudo bem? Então, galera, ó, dia 8 eu vou lá para Coliseu Fitness, lá na Zona Norte. Então, o pessoal da Zona Norte agora não tem a desculpa de falar, só faz curso para o centro, para a Zona Sul. Não, vou lá para a Zona Norte fazer esse curso. As inscrições podem ser feitas via boleto, né? O investimento pode ser feito via boleto, transferência, ou boleto, transferência, ou até pelo cartão de crédito, tá? Dia 22 eu tenho também o Café com Fisiologia, que eu vou falar mais sobre hipertrofia. O aeróbio antes ou depois do treino. Vai da tua prioridade. Tem várias meta-análises que mostram que não tem tanta diferença entre você fazer o aeróbio antes ou depois. Vai da prioridade. Se você consegue fazer melhor o treinamento de força antes do aeróbio, faça logo ele. Se você consegue fazer, vai da tua prioridade do teu condicionamento, tá? Se você consegue render mais no treinamento de força após o aeróbio, faça após, tá bom? E aí, galera, deixa só para eu finalizar aqui, não saiam agora, pô. Deixa eu terminar aqui. Eu acho que amanhã eu já vou divulgar o meu portfólio, tá? Com todas as minhas atividades profissionais. Então, estou iniciando a minha mentoria para profissionais e acadêmicos de educação física, beleza? Essa mentoria, então, envolve ali colocação ou recolocação no mercado de trabalho, tá? Como você pode atender clientes e fidelizar esses clientes. O marketing ele é sensacional para você conseguir captar o cliente. Mas se você não tiver conhecimento técnico, você perde o cliente muito rapidamente. Então, a minha mentoria, ela não é uma mentoria basicamente de marketing, não é só de captação. Ela é de fidelização também. E aí, pessoal, se você está no salão e quer deixar o salão, você tem um mercado fantástico, tá? Você já tem um público fantástico para te fazer ganhar bem mais. Tá? O professor de salão está ganhando, sei lá, R$ 1.400, R$ 1.500, talvez menos do que isso.
né? Então eu consigo te dar boas dicas para você é, melhorar os seus clientes e captar esses clientes, tá? Também já iniciei na minha consultoria online, o meu trabalho como personal trainer também, tá? Então, se vocês tiverem interesse, entrem em contato comigo, que eu vou trabalhar bastante para atender as necessidades de vocês. Mentoria para artigos científicos está dentro da minha mentoria para profissionais de educação física, tá bom? A publicação é um segmento importante dentro da nossa área. Publicar artigo dá dinheiro? Não, não dá dinheiro, mas dá nome, tá? Você publicando, você aumenta o seu poderio teórico, a sua capacidade teórica para explicar melhor conteúdos técnicos, tá? Hoje eu falei aqui com vocês durante, sei lá, uns 40 minutos já, sobre conteúdos técnicos que professor não tem muitos professores, com todo respeito a todos, não conseguem explicar sem slide. E eu falei aqui para vocês assim. Por que eu falo assim hoje para vocês naturalmente? Isso sempre foi fácil? Não, isso por muitas vezes não foi fácil, hoje é, tá? Então na minha mentoria, eu ajudo você a aprender a interpretar esses trabalhos e ficar dentro do mercado de trabalho no campo tanto técnico, tá bom? Mas também aprender um pouquinho de marketing. Galera, vai encerrar aqui, tá mostrando 26 segundos restantes. Muito obrigado a todos vocês. Miriam, valeu mesmo, viu? A todos que falaram aqui, Rodrigo, Chalani, enfim, Wagner, todo mundo Cairo, que interagiu bastante. Vou deixar essa live salva e vou salvar também no meu canal Fiz uma Molezinha do Exercício. Beleza, galera? Um grande abraço a todos vocês e uma boa noite, viu? Fui!